Gênesis capítulo 3, a desobediência do primeiro casal. No versículo 1 ao 6, nós vemos uma falha na comunidade. Nesse estágio, um quarto personagem, a serpente, é introduzido no relato. Diz que era mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, mas no final é amaldiçoada entre todos os animais selváticos. O que importa não é a inteligência ou o charme de uma pessoa, mas como ela os emprega. A serpente usou suas habilidades para afastar de Deus a mulher e, por meio dela, o homem. Esse padrão tem se repetido ao longo dos séculos, como vemos no uso perverso dos truques de toda espécie para desencaminhar os ingênuos. Homens perversos seduzem moças a praticar atos imorais e pessoas inescrupulosas compram objetos valiosos de indivíduos necessitados ou ignorantes por uma ninharia. A forma de serpente assumida pelo diabo não deve ser interpretada como uma indicação de que todas as serpentes são malignas, uma vez que possui natureza espiritual. Vemos em Marcos 1:23 e Lucas 7:21, o diabo simplesmente precisava assumir uma forma conhecida por suas presas para alcançar seu objetivo. Assim escolheu a forma de uma das criaturas do jardim, e em vista dessa escolha, ele é chamado na Bíblia de antiga serpente. Tem lá também registrado em Apocalipse 12:9 e Apocalipse 22. No entanto, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, também se refere a ele como um leão que ruge. Devemos nos lembrar que Satanás sempre se aproxima de nós sob algum tipo de disfarce. Ele usa disfarce, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Não confiar nas aparências é uma virtude bíblica. O primeiro passo de Satanás foi interferir na comunhão entre o homem e a mulher. Ele escolheu não falar com os dois juntos, mas apenas um deles, incentivando-o a agir de forma independente do outro. Não sabemos por que ele escolheu a mulher como alvo do ataque, mas é possível que tenha sido com a intenção de se aproveitar de sua maior sensibilidade e receptividade, virtudes que podem ser exploradas com fins malignos. A pergunta da serpente foi simplesmente diplomática e, ao que parece, feita em tom respeitoso. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Olha como é que ela se expressa, né? No versículo 1. Mas, a propósito, por trás dessas palavras, era fazer com que a mulher duvidasse da bondade de Deus. Estava sugerindo a possibilidade de que Deus não havia sido justo ao impor essa restrição. Satanás costuma usar essas táticas para impedir o crescimento espiritual. Quando Deus não responde às nossas orações da maneira como gostaríamos, ou quando algo desagradável acontece conosco, Satanás usa a situação para colocar dúvidas em nossa mente, levando-nos a questionar se o Deus a qual servimos é verdadeiramente bom e, portanto, se a palavra do Senhor é confiável. A mulher corrigiu a serpente quanto à questão de não poder comer de toda a árvore, ao responder: do fruto das árvores do jardim podemos comer. No entanto, caiu em sua armadilha ao acrescentar as palavras: nem tocareis nele, aquilo que Deus havia dito sobre a árvore no meio do jardim. Não devemos acrescentar nada àquilo que Deus diz. Por isso, equivale a tentar ser mais sábio do que Deus.
Antes devemos relatar com exatidão tudo aquilo que Deus disse. O diabo percebeu a disposição da mulher de acrescentar aquilo que Deus havia dito e supôs que ela também poderia estar preparada para aceitar que Deus talvez houvesse mentido. Assim, acrescentou a expressão e contradisse Deus, afirmando: é certo que não morrereis. Então sugeriu maliciosamente que Deus havia decretado a proibição, por saber que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás descreve um quadro idílico e sugere que Deus estava privando a mulher e o homem de uma bênção maior do que aquelas que já estavam desfrutando. Essa abordagem é característica dos falsos mestres da igreja. O ataque da serpente foi bem sucedido. A mulher cede ao que, registrado em 1 João 2,16, chama de concupiscência da carne, desejo de experimentar da árvore que parecia boa para se comer. Concupiscência dos olhos, sem dúvida, era agradável aos olhos. E a soberba da vida, o desejo de adquirir entendimento e ser como Deus. Ao aceitar a sugestão de Satanás, ela agiu de forma contrária à palavra do Criador, sem buscar ajuda ou conselho do marido. A iniciativa de tomar uma decisão importante sozinha a levou a se envolver com o diabo, uma nova comunidade, e, desse modo, abandonar o relacionamento com Deus, sua comunidade primária, e se distanciar do relacionamento com o marido, sua comunidade secundária. Então, ela não estava mais agindo de acordo com a unidade que devia caracterizar seu relacionamento. Essa perspectiva individualista a levou a buscar a sua liberdade e redundou em pecado. Somente depois de ter comido o fruto, quando a situação já era irreversível, ela procurou o marido e o convidou a fazer o mesmo. No entanto, o comportamento de Adão não foi muito melhor. Ao que parece, ele estava com ela, mas permaneceu calado e passivo durante todo o diálogo, pronto para ser simplesmente um seguidor. Não fez nenhuma tentativa de deter a mulher, mas apenas ouviu-a e juntou-se a ela no pecado. Colocou o relacionamento com a mulher antes do relacionamento com Deus. Assim, o primeiro casal se uniu no pecado e criou uma comunidade pecaminosa separada de Deus. Logo em seguida, vemos uma nova realidade. Versículo de 7 a 19. O homem e a mulher haviam caído na armadilha da serpente e um não podia ajudar o outro. Quando abriram-se então os olhos de ambos, viram-se impotentes. Deus tinha legado aos seres humanos a capacidade de adquirir conhecimento para obter sabedoria e aprender mais sobre como manter e cultivar a terra. Infelizmente, sua desobediência apenas lhes abriu os olhos para a possibilidade do mal. Quando os dois perceberam que estavam nus, o máximo que conseguiram fazer foi cozer folhas de figueira para se cobrirem. Quando tentamos ser mais sábios do que Deus, fazendo aquilo que sabemos ser contrário à sua vontade, acabamos nos mostrando tolos e impotentes. Sua tentativa de se cobrir também indica o surgimento de vergonha, da qual se originou o embaraço pelo corpo de Deus, que Deus havia criado para eles. No relacionamento um com o outro, a sinceridade foi substituída por vergonha, desconfiança, instabilidade e superficialidade. Apesar de ter sido a parte ofendida pela desobediência do casal,
o Deus bondoso e gracioso não os deixou desamparados. Enquanto andava no jardim pela viração do dia, o homem e a esposa não buscaram sua companhia. Em vez disso, se esconderam da presença de Deus por entre as árvores do jardim. Aquele que lhes havia conferido paz e harmonia se tornou alguém de quem desejavam fugir. Foi de Deus o primeiro passo para a salvação dos pecadores. Procurou o homem, confundido pela vergonha, e chamou: onde estás? Essa pergunta não significa que Adão e Eva conseguiram se esconder no lugar onde Deus não podia vê-los. Antes mostra o desejo de Deus de que eles saíssem de seu esconderijo. Deus faz o mesmo conosco o tempo todo. Ele não tem prazer em nos expor e envergonhar. Em vez disso, Ele nos dá a oportunidade de o encontrar para buscar sua misericórdia. Adão reconheceu que estava se escondendo e apresentou a razão. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo. Vemos no versículo 10 isso. Antes de desobedecerem a Deus, Adão e Eva estavam cobertos pela justiça de Deus. Tendo perdido essa justiça, estavam expostos demais para encarar a santidade de Deus. A segunda pergunta de Deus fornece ao casal a ocasião de refletir sobre aquilo que haviam feito. Quem te fez saber que estavam nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? A pergunta tem o objetivo de levá-los a reconhecer o pecado. Em vez de castigá-los brutalmente no momento em que admitiram haver desobedecido, Deus demonstrou sua justiça ao interrogar o homem e a mulher individualmente, com o objetivo de determinar a responsabilidade de cada um e dar-lhes oportunidade de arrependimento. Não teve o trabalho de interrogar a serpente, pois, ao que parece, não esperava nada diferente de Satanás, cuja desobediência já existia antes da criação. No entanto, as perguntas de Deus revelam apenas que nenhuma das partes estavam disposta a aceitar que havia errado. Cada um procurou jogar a culpa no outro. Em vez de se referir à sua esposa como carne de minha carne, Adão culpou-a na presença de Deus. Ela se tornou a mulher que me deste por esposa. A mulher, por sua vez, culpou a serpente. Ambos disseram a verdade. Eva deu o fruto a Adão e a serpente enganou Eva, mas não encararam a situação com honestidade. Fazemos o mesmo quando procuramos outras pessoas a quem atribuir nossos erros. Os jovens culpam os pais por não terem proporcionado um lar mais acolhedor. Os pais culpam a sociedade em geral pela decadência dos valores e assim por diante. No entanto, para viabilizar transformações verdadeiras, cada um de nós deve admitir onde falhou. Deus responsabiliza cada indivíduo por seus próprios erros e, portanto, julgou o homem e a mulher separadamente. Visava com isso ajudá-los a entender a gravidade do pecado e ensiná-los a fugir do mal, aproximando-se do Criador e praticando o bem. No entanto, o castigo não deixou de considerar a misericórdia, pois Deus permitiu um vislumbre da solução vindoura para a maldição decorrente do pecado. O castigo de cada participante do pecado é apresentado na mesma sequência em que a tentação ocorreu. A serpente recebe a maior maldição. Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Essa maldição é dirigida em parte ao animal que o diabo usou, como mostra
a ordem para que, a partir de então, a serpente rasteje sobre o ventre e coma o pó todos os dias da sua vida. Não podemos permitir ser usados por Satanás e permanecer impunes. Se lhes dermos ouvidos, teremos parte no castigo reservado por ele. A promessa de inimizade entre a serpente e a mulher e a sua descendência se aplica em parte, de forma literal, às serpentes, pois são criaturas quase universalmente temidas e detestadas. No entanto, a declaração que a descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, enquanto esta ferirá o calcanhar de seu descendente, aplica-se de modo muito mais específico a Satanás. Ele será esmagado por Jesus Cristo, Salvador da humanidade e descendente de mulher. Ao fazer esta promessa, Deus anuncia o advento de sua nova comunidade e a libertação dos seres humanos e do mundo do poder de Satanás. A mulher é castigada com as dificuldades do parto e sujeição ao marido. É importante fazer distinção entre sujeição e submissão. O primeiro caso indica que ela é obrigada a se sujeitar à liderança do marido como consequência da queda, revelando que essa sujeição não fazia parte do plano original de Deus. O segundo caso, pelo contrário, envolve uma disposição voluntária de ser liderada pelo marido. É possível que a submissão seja baseada na criação. O homem foi criado primeiro, mas Cristo eliminou a sujeição forçosa das mulheres e os cristãos não devem impô-la novamente, como lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13. O homem foi castigado com dificuldades no trabalho. Plantas indesejadas brotariam nos campos e ele teria que trabalhar arduamente a vida inteira para obter o alimento necessário para o seu sustento. Todos os esforços terminariam apenas em morte, quando seu corpo voltaria ao pó do qual havia sido formado. E vemos as consequências imediatas da queda, do versículo 20 ao 24. Na descrição da queda, percebemos que a união perfeita entre o homem e a mulher começa a se desintegrar à medida que agem de forma independente, deixam de ser sinceros um com o outro e culpam um ao outro. Em seguida, quando Deus enuncia sua sentença, lemos que Adão deve exercer sua liderança sobre a esposa. Ao declarar a culpa de Adão, Deus havia lhe dito: atendeste à voz de sua mulher e comeste. O verbo traduzido como atender significa basicamente obedecer. Adão afirmou sua autoridade sobre a esposa, exatamente como o Senhor havia determinado que aconteceria. Encarregou-se de lhe dar um nome, algo que normalmente é feito a um subordinado por uma pessoa de hierarquia superior. Chamou-a Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Esse nome pode sugerir que naquele momento em diante a esposa seria vista pelo marido, sobretudo como a mãe de seus filhos, em vez de sua companheira no relacionamento conjugal. A união do casal sofreu mais um golpe que deixou sua marca em todas as culturas do mundo: a valorização das mulheres como mães mais do que como esposas. No entanto, a ênfase sobre o papel de Eva como mãe não foi inteiramente negativa, mas sinalizou esperança. Seus filhos trariam a vitória sobre o maligno, origem do mal que lhes sobreviera. Ademais, esse nome denota dignidade. É um privilégio ser mãe de qualquer pessoa, quanto mais de todos os seres humanos. Devemos observar que Adão se dirige a ela com respeito. O princípio da submissão das esposas
deve ser acompanhado da asserção de sua dignidade. O Novo Testamento deixa isso muito claro ao ordenar ao marido amar sua esposa e ter consideração por ela. Nós vemos isso em Efésios 5:25, em Colossenses 3:19, 1 Pedro 3:7. Em outras palavras, a esposa deve ser tratada da mesma forma como o marido gostaria de ser tratado. Esta é uma lição extremamente importante para muitos homens, mesmo nesse século. Não podemos deixar de insistir nesse ponto até que todas as mulheres sejam tratadas com dignidade que merecem como mães de todos. Na consequência seguinte da queda, Deus reconheceu a vergonha que Adão e Eva sentiam devido à sua nudez e lhes providenciou vestimentas de pele. Esse gesto mostra que o castigo de Deus não exclui sua misericórdia e que sua misericórdia não exclui o julgamento. É significativo que para confeccionar essa vestimenta tenha sido necessário derramar sangue. Trata-se de uma prefiguração do modo escolhido por Deus para remover o pecado que se cumpriu definitivamente em Cristo, cujo sangue foi derramado. Por fim, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. O Deus Criador é um Deus amoroso e gracioso, mas também é um Deus santo e justo. Eles cometeram uma transgressão grave, e até que fossem tratados pela transformação interior realizada pela renovação do Espírito Santo, eles continuariam a se envolver em mais e mais dificuldades por causa da persistência em desobedecer a Deus. A criação dos seres humanos envolveu uma deliberação conjunta do ser divino, que diz: façamos o homem, e o mesmo acontece em sua expulsão do jardim, pois disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus havia criado tudo com perfeição e atribuindo a cada coisa o seu devido lugar dentro da ordem criada. Animais e homens receberam seu lugar, e o próprio Deus era o Criador acima de tudo e de todos. Os seres humanos haviam tentado subverter os desígnios divinos, e o resultado havia sido o início de um processo de destruição. A seriedade na expulsão do jardim fica evidente nas providências que Deus tomou depois de retirar o casal de lá. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se movia para guardar o caminho da árvore da vida. A partir de então, o casal foi mantido afastado da árvore da vida, perdendo também o acesso ao modelo que deveria tê-los ajudado a cuidar da terra. Deixaram o jardim cedo demais, sem os plenos benefícios do treinamento que os teria preparado para a vida no universo.